Bom dia, gente boa. Feliz terça para vocês. Estamos de volta com mais um devocional, continuando a nossa leitura aqui sobre sabedoria. Será um ano todo aprendendo sobre sabedoria do homem mais sábio do mundo, Salomão, aquele que escreveu todos não, mas quase todos os provérbios aqui nesse livro. Um homem que demonstrou a sua sabedoria com decisões que ele tomou, com o império que ele construiu, com um homem que era voltado às ciências também, não sei se você sabe disso, mas Salomão escreveu livros de zoologia e de botânica, então um homem extremamente inteligente, que escreve aqui para nós alguns princípios que nós temos aprendido, que existe uma profundidade de sabedoria que a gente normalmente não pega e não compreende quando a gente pensa na Bíblia. Tem sabedoria aqui para todas as áreas da sua vida. Relacionamento? Tem. Finanças? Tem. Lidar com o seu vizinho? Tem. Lidar com o seu patrão? Tem. Lidar com o seu empregado? Tem também. Todas as áreas da nossa vida que você possa imaginar. Tem sabedoria de Deus aqui para mim, para você. E vai ser uma alegria poder trilhar com vocês essa jornada nesse ano em que nós olhamos para o livro de Provérbios. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura. Nós fizemos 11 e 12 ontem. Nós vamos olhar hoje 13, 14 e 15, que também estão juntos falando do mesmo tema. Eu quero ler com vocês aqui, aí nós vamos comentar um pouquinho e aprender juntos. Olha só o que diz o versículo 13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Subindo aqui para o 15. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Aqui o autor então está se voltando novamente para a preciosidade, para inculcar na gente, né, colocar na nossa cabeça a preciosidade da sabedoria e o quanto nós precisamos da sabedoria. A nossa atitude com relação à sabedoria precisa ser ajustada para que a gente possa correr atrás dela conforme ela merece ser buscada. Por quê? Sabedoria é um pouco parecido com aquilo que a gente falou ontem, né? Que a disciplina do Senhor, né, no curto prazo não é bacana, mas a longo prazo produz bons frutos. A sabedoria, ela é um pouco parecida com isso. Ela tem um custo para a gente buscá-la. E ela parece não dar, e realmente não dá necessariamente um retorno imediato. Mas ela dá um fruto exponencial a longo prazo. Então, na correria e nos valores do mundo que nos cercam, a nossa tendência é deixar de lado a sabedoria. Tanto é que o livro que nós estamos lendo aqui é um livro milenar e que a maioria de nós nunca leu. Vamos ser sinceros. É um livro milenar, publicado, disponível em papel, no português, traduzido do hebraico para mim e para você, e a maioria nunca fez o que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque na nossa cultura a gente corre muito e os nossos valores são diferentes. Aquilo que a gente valoriza é diferente, porque todos nós temos tempo para fazer aquilo que nós valorizamos. Então não é um problema de tempo, é um problema de valores. Estou falando isso que está linkado com o nosso versículo hoje. Não é um problema de tempo, é um problema de valores. Ou seja, eu abro tempo para aquilo que eu valorizo. E a gente não foi ensinado, por isso que Salomão que está insistindo nisso, né, está desenhando isso para a gente repetidamente, nós vamos ser ensinados a valorizar a sabedoria. E aí ele vai fazer aqui um contraste de valores com coisas que a gente geralmente valoriza e corre atrás e gasta muito tempo para conseguir. E aqui Salomão está sendo extremamente pedagógico e prático com a gente, porque não tem como a gente negar que nós sentimos o mesmo conflito nas nossas vidas que ele descreve aqui. Como é feliz o homem que acha sabedoria e obtém entendimento. Então, acha, foi procurando, obteve. Provavelmente, para você obter alguma coisa, você trabalhou, você ralou, você se empenhou para obter alguma coisa.
Como é feliz o homem que acha sabedoria, porque estava procurando, e obteve porque ralou, pagou um preço para obter alguma coisa. Por falar em preço, aqui ele começa a falar de valores mais ou menos dessa forma. Olha o versículo 14. Você precisa ouvir isso aqui e deixar entrar no teu coração, hein? Olha só. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Feliz é o homem que obtém não somente recursos financeiros, mas primeiramente, primordialmente, a sabedoria. Por quê? Porque ela vale mais do que prata e ouro. Mas como, pastor? Como que ela vale mais do que prata e ouro? Deixa eu ser bem... Vou dar um exemplo mais prático e um exemplo mais a longo prazo. Exemplo prático, tá bom? Vamos lá. Por que a sabedoria vale mais do que ouro? Porque você pode perder muito dinheiro numa burrada só. Falando bem português aqui, né? Você pode perder muito dinheiro numa burrada só. Vou dar um exemplo aqui, vou abrir um parênteses aqui de um texto futuro que nós vamos ler, tá? Você vai descobrir que a sabedoria de Salomão diz: não seja fiador de ninguém. Salomão diz isso, nós vamos chegar lá. Não seja fiador. E eu espero que isso nunca tenha acontecido contigo, mas acho que fica fácil a gente compreender que pode acontecer de você tomar uma decisão errada com relação a isso e perder muito dinheiro por ser fiador de alguém que não era digno de confiança. Então, por que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro? Porque você pode perder muito dinheiro por falta de sabedoria. Pode perder muito dinheiro por falta de sabedoria. Então, só aí nós já estamos sendo práticos, ok? Mas deixa eu dar um outro motivo pelo qual a sabedoria é mais valiosa do que o ouro, que é um pouco mais profunda do que só essa prática de perder dinheiro num negócio mal pensado. A sabedoria é mais valiosa do que o ouro porque a sabedoria é aquilo que a longo prazo vai construir para mim e para você uma vida equilibrada, uma vida provavelmente rodeada de pessoas que nos amam, que nos querem bem. Provavelmente, a partir da sabedoria, nós teremos relacionamentos a longo prazo, relacionamentos de confiança, de mutualidade, de carinho e assim por diante. Provavelmente, a partir da sabedoria, nós vamos ter também pessoas sábias ao nosso redor. A vida de alguém sábio é aquele que termina a vida bem, sabe? Ele termina a sua vida com saúde, ele termina a vida com a sua esposa do seu lado, com os filhos que já não precisam mais estar em casa, querendo estar em casa. Ele termina a sua vida com os recursos financeiros que ele precisa para cuidar de si mesmo, porque ele foi sábio com os seus recursos ao longo dos anos. E ele termina a sua vida não sem remorsos ou sem arrependimentos, porque eu acho que todos nós temos algum arrependimento ao longo do caminho, mas ele termina a sua vida com menos arrependimentos. Então, isso, querido, vale mais do que um recurso financeiro somente. Por que eu posso te dizer isso? Porque tem muita gente rica hoje, financeiramente rica, que só é rica financeiramente. Na espiritualidade são pobres. Vida emocional, pobre. Vida relacional, pobre. Sabe? Ele só tem a riqueza material. E eu não sei você, mas quando eu vou brincar na praia com os meus filhos, quando eu vou andar de bicicleta com o meu filho, cara, não tem dinheiro que compre uma noite saindo com meu filho andando de bicicleta. Bicicleta não é cara, não é sobre valores, mas é sobre o relacionamento que eu tenho com meu filho, ou com a minha filha, ou com a minha esposa. Então a sabedoria, ela a curto prazo, ela é mais valiosa do que ouro e do que prata, porque ela pode te livrar de você fazer uma decisão errada, fazer uma burrada e perder muito dinheiro. Mas a longo prazo ela é mais valiosa, por quê? Porque ela vai te dar coisas que dinheiro não compra. Sabedoria é mais valiosa do que ouro e prata, porque ela vai te dar coisas que dinheiro não compra. E tem muita coisa que dinheiro não compra. As coisas mais profundas e mais valiosas da nossa vida, família, amigos, filhos,
paz de espírito, a capacidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir, dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Uma boa risada com amigos, sabe? Você está rodeado de gente que você ama e que ama você e que tem a capacidade de brincar e de dar risada, sabe? De entender que a gente está junto nisso, aquela risada de doer a barriga, isso aí dinheiro não compra. Isso aí dinheiro não compra. Isso é fruto, geralmente, de alguém que viveu a sua vida de forma sábia. Ela é mais proveitosa, diz aqui o nosso versículo 14, rende mais do que o ouro. Eu fui pesquisar um pouquinho. O ouro, nos últimos 10 anos, valorizou mais de 460%, quase 5 vezes, né? É um dos ativos mais seguros que se sai bem em períodos de risco. Em períodos de risco, a turma tem a tendência de comprar ouro, né? Quando tudo está sendo, né? Cara, sabedoria em períodos de risco é mais valioso do que ouro. Em períodos em que ninguém sabe o que fazer, em que tudo está mudando, você ter sabedoria é mais valioso do que você ter ouro. Só no ano 2010, diz aqui, o ouro cresceu 32% em 2010, o valor do ouro no mercado internacional. Mas Salomão diz aqui para nós, cara, sabedoria vale mais a pena ainda. Olha só o que diz o versículo 15 aqui. É mais preciosa do que rubis. Nada que você possa desejar se compara a ela. Gente, presta atenção. Nada que você possa desejar se compara à sabedoria. Nada. Nada que você possa desejar se compara à sabedoria. Quando a gente entende isso, aí a gente entende o versículo 13. Feliz é o homem que encontra a sabedoria. Feliz é o homem que busca a sabedoria. Como é feliz o homem que acha a sabedoria? O homem que obtém entendimento. Como é feliz? Pensa na felicidade de alguém que ganhou na loteria. Você compreender a sabedoria deve te fazer mais feliz do que isso. Porque se você ganha na loteria, você ganha recursos financeiros. Ok, isso é legal, né? Mas quando você obtém a sabedoria, junto com isso, normalmente vem recurso financeiro, porque você toma melhores decisões, é prático assim. Junto com isso vem relacionamentos profundos. Junto com isso vem a capacidade de você crescer, melhorar, empreender, inovar, porque a sabedoria traz tudo isso. E junto com isso vem uma vida bem vivida. A sabedoria vai te conduzir àqueles momentos que não têm preço. Aqueles momentos que são mais valiosos do que qualquer coisa que dinheiro possa comprar. Então, como é feliz o homem que a encontra, porque estava procurando. Como é feliz o homem que obtém, porque estava lutando, trabalhando, se esforçando para obter. E nada que você possa querer se compara à sabedoria. Nada que você possa desejar se compara a ela. Vamos fazer uma pergunta bem prática, um pouco dolorosa, mas bem prática. Vamos lá. O que você tem procurado e se empenhado para encontrar nesses dias, hein? E o que você tem desejado de verdade? O que você tem desejado de verdade? Eu sei que a resposta, né? Ah, pastor, eu quero a sabedoria, De verdade, o que você tem buscado? Porque todos nós somos influenciados pela nossa cultura. A nossa cultura diz que, cara, eu vou ser um cara bem-sucedido quando eu tiver dinheiro. E tem muita gente bem-sucedida, muita gente com dinheiro que não é bem-sucedida. Nos aspectos mais profundos. Tem muita gente que tem muito dinheiro que não é feliz. Tem muita gente que tem muito dinheiro que não vai para o céu. Jesus deixou isso claro. É mais difícil o rico entrar pelo olho um camelo entrar pelo olho de uma agulha do que o rico entrar no céu. Então, cuidado que você busca. Nada de errado com riqueza, mas se essa for a tua busca, o teu Deus, o teu alvo, o teu tudo, você vai ter dificuldade de entrar no céu. Sabe por quê? Porque você vai estar priorizando buscar o reino de Deus ou buscar a riqueza e não vai ter tempo para as coisas de Deus. Por quê? Porque nós temos tempo para aquilo que a gente valoriza. Então, vamos olhar para a nossa caminhada e vamos perguntar o seguinte, cara, o que a gente tem buscado, hein? O que a gente tem valorizado? De verdade.
Você tem entendido que a sabedoria de Deus ela é mais valiosa do que o ouro? E o ouro que em momentos de crise se torna mais valioso, a sabedoria, principalmente em momentos de crise, também se torna extremamente valiosa. Só que assim como não adianta você tentar comprar ouro quando a crise bate. Se tem uma crise, você precisa já ter o ouro. Né? Cara, dá uma crise global aí, você precisa ter ouro. Se você também quer passar pelas crises da vida com segurança, você precisa buscar a sabedoria. Como é feliz aquele que encontra a sabedoria. Queridos, que Deus possa mudar a minha cabeça, a sua cabeça, para a gente entender o real valor das coisas. Não estou dizendo que dinheiro não tenha valor, estou dizendo que ele não é tão valioso quanto algumas outras coisas na nossa vida. E a nossa cultura exalta o dinheiro como a fonte de tudo. Fonte de alegria, fonte de paz, fonte de sossego. Já falei isso aqui muitas vezes, mas falo de novo porque a gente precisa entrar. Vai estudar a vida daqueles que ganharam na loteria, para você ver o que aconteceu com a vida deles. Se dinheiro fosse a solução para todas as coisas, eles seriam as pessoas mais felizes do mundo. Mas por falta de sabedoria, o dinheiro que eles ganham arruína a vida deles. Então, que eu e você possamos correr atrás da sabedoria, que possamos buscar os princípios de Deus, mais do que a gente busca prata ou ouro ou qualquer outra coisa, e que eles possam somar na sua vida e na minha vida tesouros que não têm preço. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda com isso, porque é tão contrário ao que todo mundo faz. Isso é tão contrário ao que todo mundo faz. Pai, nós queremos ser pessoas movidas por outros valores. Pessoas que encontram na sabedoria um valor muito maior do que algo que o dinheiro possa comprar. Sabemos, Deus, que as coisas mais significativas da vida, dinheiro não compra. Nós não somos contra dinheiro, Pai, mas nós queremos colocar o dinheiro no seu lugar e entender que existem coisas mais valiosas do que dinheiro, mas que rendem mais do que o ouro. Isso é a sabedoria do Senhor. Nós oramos para que o nosso coração, a nossa mente se abra para essa sabedoria, que nós possamos ser pessoas que buscam ela acima de outras coisas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês, ministre essa palavra ao seu coração e que você possa estar de volta aqui comigo amanhã para a gente continuar a nossa leitura. Até lá. Tchau, tchau.